Respira fundo, porque nós vamos falar hoje de algo que está adoecendo as pessoas. E sabe que não é o que elas comem, é o que elas sentem, aquilo que guardam aqui no interior, calada todos os dias, sem dividir. Divida suas emoções, você já vai melhorar, porque é delas que eu quero falar. A vida moderna, ela trouxe muitas facilidades. Máquina de lavar, máquina de secar, app para tudo, as cortinas sobem e descem com seu controle remoto, até a sua cama faz massagem com controle remoto. Mas e o que você está fazendo com o seu tempo? Você tem cuidado de você? Você tem cuidado da sua saúde mental? É sobre isso que eu quero falar. Eu vou falar sobre emoções. As emoções, elas marcam a nossa vida, porque a emoção, ela é um estímulo que pode ser ambiental, pode ser um estímulo interno e pode ser um estímulo sensorial. O estímulo ambiental, eu quero dar um exemplo. Quando eu visitei o monumento em homenagem à morte de tantas pessoas nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, a sensação de opressão, o sentimento de dor foi tão forte que algumas pessoas que estavam conosco choraram, pararam, não conseguiam nem caminhar. Ficaram imobilizadas pelo ambiente. Imagina alguns ambientes que você vive. Quando eu visitei o manicômio onde o Van Gogh esteve internado, eu que amo pintura, eu tive uma sensação bem desagradável, porque ali estava alguém que tinha um dom tão maravilhoso, mas que no final perdeu a sua mente. As emoções nos fazem sofrer, geram estresse e podem nos matar. A emoção pode matar. Se você tiver uma emoção muito forte, o seu coração pode parar, não é? Então, aliás, eu conheço um caso de uma pessoa que uma pessoa da família foi buscar o laudo do exame que ele tinha feito. E a pessoa, ao invés de falar, mas como achava que ele era muito forte, chegou e falou: você está com câncer. E a pessoa teve um infarto e morreu. Emoções podem ser por algo que você não está recebendo, pode ser uma surpresa. E você sabe que nós temos 6 tipos de emoções. Temos a raiva, nós temos a alegria, nós temos a tristeza, nós temos o nojo, nós temos a surpresa. O medo vem quando nós temos, você sabe que o medo gera no nosso corpo um estresse, você corre ou você para. E isso são muitas reações químicas para você reagir ao medo. Agora, se uma pessoa está com medo constantemente, o organismo fica desgastado. E ela vai ter, então, reações para resolver isso. Mas eu quero continuar falando da raiva. A raiva é outra emoção básica. Quando você tem raiva, você grita, você quer bater, você fica irado, você quebra coisas. Quanto estresse! Evite raiva. Ela é mortal. A própria Bíblia diz que a ira endurece as articulações, enrijece. Isso é bíblico, hein? Raiva. Não tenha raiva. Procure, se você tiver algo que lhe enraivece, evite esta situação. A tristeza. A tristeza gera lágrimas. Você sabia que tem lágrima que hidrata o olho? Tem lágrima que ela só acalma e tem lágrima, a lágrima de alegria, por exemplo, você fica tão alegre que você sorri, libera ocitocina, o hormônio do amor. Até a lágrima tem funções. Então, tenha lágrimas de alegria, essas são as melhores lágrimas. E as outras lágrimas funcionais você deve ter. Se seu olho não tiver lágrima, você tem que pingar um colírio. O nojo é uma emoção muito poderosa também.
porque ela pode gerar o pavor, a síndrome do pânico. Emoções geram reações. Você tem nojo de tocar em alguma coisa que é, tipo, tocou uma vez numa lesma e daí ficou, cada vez que você toca em algo parecido, você tem aquela mesma reação. As emoções marcam a nossa vida. As emoções da infância, essas são muito fortes. Por isso, cuide do seu filho, cuide das emoções dele. Se você tem uma emoção, alegria, sabe que a alegria demais também não pode. A alegria demais, você sabia, a alegria demais, que não é verdadeira, logicamente. Você faz de conta que está alegre. Todo mundo olha para você, é sorriso, é o olho brilhante, porque você diz para você mesmo, eu estou feliz, eu estou alegre. Essa alegria mata. A alegria fingida, ela pode causar uma doença cardíaca. Foi pesquisado isso, não sou eu que estou inventando. Mas a alegria mesmo, a alegria verdadeira, aquela que você sente porque a sua vida está boa, se você ama seus filhos, você ama a sua profissão, essa alegria é boa. Ela vai liberar ocitocina, ela vai fazer você se sentir plena, vai se sentir alegre. A tristeza traz depressão. Tristeza pode ser por alguns momentos. Por exemplo, você perdeu alguém querido, né? A pessoa faleceu, você vai ter uma tristeza que não vai causar um problema para você se ela não for prolongada. Portanto, se você que perdeu um ente querido, tenha tristeza, no máximo por um mês. No máximo. Por quê? Porque a morte é uma coisa natural. Claro, a morte por um acidente, numa pessoa jovem, vai levar mais tempo para você recuperar a sua alegria novamente. Mas a morte de um idoso deve deixar você em paz, porque faz parte do ciclo vital. Nasceu, cresceu e morreu. A morte é uma coisa natural. Não podemos ter uma tristeza prolongada. Falta só falar da surpresa. Surpresa é uma emoção? Claro, você tem surpresa, de repente, eu até contei outro dia, de repente encontrei um amigo que fazia muito tempo que eu não via. E quando ele me abraçou, meu coração disparou, porque fazia muito tempo que eu não o via. E assim dispara o meu coração sempre que eu encontro os amigos da minha profissão, porque a gente se ama tanto, mas demora um pouco para se ver. E aí quando a gente se vê, que bom poder vê-lo novamente, ver que ele está bem e a gente se agita. Essas são emoções boas, né? Então, curta as suas emoções, analise as suas emoções. Aliás, analisar aquilo que sentimos é fundamental para o nosso equilíbrio mental. E eu contei outro dia para alguém, eu não sei se já contei para você, eu estava sentada no sofá há muito tempo atrás, lá em 2018, e eu estava me sentindo triste. Eu pensei, puxa, eu não sou uma pessoa triste, eu tenho que resolver isso. E logicamente eu falo com Deus, né? Deus, tu tens que resolver a minha tristeza. E apareceu na televisão Mais Médicos e eu fui para lá. E fui muito feliz e a minha tristeza acabou, porque eu estava fazendo aquilo que eu gosto. Cuidar das suas emoções é o maior investimento que você faz. Você pode fazer isso sozinho, lendo, praticando um pouco de meditação, lendo livros sobre isso, ou você pode ter alguém que entenda das emoções e lhe acompanhe. Isso vai fazer com que você tenha mais saúde, mais clareza e tudo isso, sabe quando começa? Começa agora, hoje. Se você não tomou essa decisão, tome essa decisão agora, escolhendo como cuidar do seu corpo, das suas emoções, se sozinho ou pedindo ajuda. Mas faça isso. Cuide de você, cuide dos seus sentimentos e das suas emoções e tenha saúde mental. Você que ficou comigo até agora, e eu tenho certeza que você achou interessante este vídeo, porque as emoções fazem parte da nossa vida. Compartilhe com algumas pessoas que você conhece, me siga, envie seus comentários
que eu quero dividir com você aquilo que eu já sei sobre emoções.